Bom, meu nome é Marcelo Ramalho Machado, eu sou nascido aqui em Araraquara, nascido em 8 de junho de 1958, eu tenho 55 anos. Eu morei em Araraquara até os 17 anos. Estudei no IEBA, no colégio, e depois saí para fazer a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo. E minha trajetória começa aqui. Eu acho que o que definiu um pouco do que eu fui fazer na vida foram esses últimos anos em Araraquara. Eu gostava muito de música, gostava muito de desenhar e pensava em fazer uma escola de comunicação. E o meu pai me dissuadiu, disse: não, comunicação, isso é uma carreira vaga, isso não é a carreira. Você gosta de desenhar, faça aí uma arquitetura, quem sabe. E eu tinha uns amigos que moravam na esquina ali, Dr. Nelson Barbieri e seus filhos. E o Dr. Nelson era um engenheiro arquiteto, a primeira filha mais velha dele, a Cecília, já estudava arquitetura. Fui ali e vi, achei aquela família assim bastante ilustrada, interessante, resolvi fazer arquitetura. Mas originalmente eu queria fazer comunicação e nos últimos anos aqui do IEBA eu tive envolvido com coisas como o Grêmio, a Fanfarra, o Festival de Música, atividades que talvez estivessem mais ligadas a uma faculdade de comunicação e de artes, né, do que arquitetura. Mas fui fazer arquitetura, acabei tendo muita sorte porque a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na época que eu fui, era uma faculdade muito aberta, era muito comum formar não arquitetos na Faculdade de Arquitetura. Sei lá, o Chico Buarque estudou lá, por exemplo, e outros que fazem outras coisas. E foi na Faculdade de Arquitetura que eu tomei contato com o cinema. Tinha um cineclube muito forte, vi muitos filmes e também fiz um núcleo de amigos que gostavam de arte e não propriamente de arquitetura. Foi com esse núcleo de amigos que eu acabei fundando uma produtora de vídeo quando me formei lá. Esses amigos são o Fernando Meirelles, o Beto Salatini e o Paulo Morelli? Exatamente. Então, quando saí da Faculdade de Arquitetura, eu formei com 3 ex-colegas uma produtora de vídeo que em 1980 era uma atividade pioneira, era o início do vídeo no Brasil. O Matic, que era o primeiro formato industrial, semiprofissional, permitia que juntos a gente comprasse uma ilha de edição e uma câmera e começasse a propor essa atividade de produtor independente para a televisão. E nós fizemos muitos vídeos no começo experimentais e tínhamos assim esse sonho de produzir para a televisão. Mas esse mercado não estava estabelecido, a gente era muito pioneiro, começou a viver de fazer pequenos vídeos para empresas ou casamentos e até mesmo apoio à produção de publicidade. Mas paralelo a isso, a gente ia fazendo os nossos próprios projetos e levando para as emissoras, assim, sonhando em um dia chegar a produzir para a televisão. Como é que surgiu a ideia de montar o Olhar Eletrônico? Olha, essa ideia, a ideia de montar o Olhar Eletrônico surgiu inicialmente do Fernando Meirelles. O Fernando, ele quis fazer a tese de graduação dele lá na Faculdade de Arquitetura, um média-metragem, um filme. Quando ele orçou o filme, ele soube das câmeras de vídeo e viu que com o orçamento de um filme de média-metragem, ele comprava 2 câmeras de vídeo. Então ele foi ao Japão e comprou essas 2 câmeras de vídeo e foi o primeiro que começou então a gravar algumas coisas com vídeo para a tese de graduação dele. E com isso ele percebeu que era muito interessante, era viável, porém faltava uma ilha de edição, precisava montar. Foi aí que ele chamou os amigos próximos, nós tínhamos um ateliê juntos, eu e o Fernando. Um ateliê que fazia muitas coisas, que tinha um coral, fazia aulas de desenho, prestava serviços na área de desenho arquitetônico, tinha uma revista de literatura, uma série de coisas, um ateliê onde muitas atividades. Então ele chamou os amigos mais próximos que podiam estar interessados em cotizar a compra de uma ilha de edição e formar a produtora Olhar Eletrônico. Cada um tinha uma função específica na produtora? No início, o Olhar Eletrônico não havia, no início do Olhar, não haviam funções específicas. Nós éramos o que eles chamam hoje de coletivo, onde todo mundo faz tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, vamos lá, a gente dirigia a Kombi, né, operava o VT, que era separado da câmera, não era camcorder como essas 2 que estão gravando.
eram câmeras separadas do gravador. Então, operar o VT, que era carregar o gravador de vídeo, dirigir a Kombi, fazer câmera, montar, produzir, dirigir. E nós morávamos juntos, então também cozinhar, limpar, era uma vida ali de coletivo mesmo, fazendo tudo juntos. Isso eu acho que foi muito importante, porque nós somos de uma geração que aprendeu a fazer um pouco de tudo, foi obrigado a fazer um pouco de tudo. Para eu que dirijo hoje, saber essas outras funções acaba sendo muito importante. Eu sei, valorizo e conheço a função de cada membro de uma equipe que faz cinema ou televisão. Falando um pouco sobre o documentário Vanguarda Paulista, Música na Praça, de 1981. Como é que foi documentários? O Olhar Eletrônico era uma produtora que ficava na Praça Benedito Calixto, lá em São Paulo. Nessa praça existia um teatro chamado Lira Paulistana. Esse teatro foi muito importante na formação do que eles chamam Vanguarda Paulistana. Mas não só. O Titãs, por exemplo, na época Titãs do Iê Iê Iê, começou nesse porão que era o Lira Paulistana. Então nós tínhamos muita ligação, Olhar Eletrônico e Lira Paulistana. A gente apoiava muito, gravava videoclipes, gravava musicais das bandas que estavam aparecendo ali no Lira Paulistana. E o Música na Praça, por exemplo, é um documentário feito com o Premeditando o Breck, o Rumo, o Itamar Assunção, o Jorge Maltner, talvez esteja esquecendo alguém, mas enfim, esse tipo de músicos que eram emergentes na época, a gente documentava ali pela proximidade com o Lira. E o que fazia um trânsito muito bom, o Lira também tinha um jornal independente, promovia shows, e nós, como produtora de vídeo, então tinha esse intercâmbio, essa troca com a chamada Vanguarda Paulista. Foi uma época muito boa, porque eles estavam começando, nós estávamos começando, era uma troca muito intensa, de pessoas muito idealistas também, sonhando em fazer uma coisa maior. Como que é o seu relacionamento com essas pessoas hoje? Bom, esses músicos, os músicos da Vanguarda Paulista, é claro, envelheceram como eu, e alguns deles são meus amigos. Outros foram, o Itamar Assunção faleceu, a gente manteve um relacionamento ao longo da vida, e alguns desses grupos desapareceram. O Rumo, por exemplo, não existe mais. O ano passado, 2 dos membros do Rumo resolveram fazer um documentário sobre a existência desse grupo. E claro que procuraram a gente, que tem o material deles jovens, né? Então, mais perto ou mais distante, a gente ao longo da vida continuou se encontrando e se relacionando. Passou um pouquinho de tempo, em 1982, vocês entraram para documentar o conflito entre a produção de energia elétrica e a ecologia, que foi quando surgiu o Eletroagentes, 1982. No Eletroagentes é um trabalho que eu fui fotógrafo. O diretor do Eletroagentes é o Alfredo Najib Filho, trabalhava na TV Cultura. A TV Cultura não quis fazer um documentário sobre a construção de Itaipu e o desaparecimento das 7 quedas, olha só. Ele, como funcionário, saiu e procurou produtores independentes. E eu fiquei muito empolgado e fui com ele para as obras de Itaipu e para o que era então 7 quedas para documentar aquilo. Eu lembro muito desse trabalho. Ele conseguiu um outro apoio de um rapaz que tinha acesso a um Cessninha, um avião. Nós fomos em 4 nesse aviãozinho e pousamos. Lembro que na ida até erraram o caminho, a gente foi parar na Argentina, aquela coisa um pouco... Mas fomos, sobrevoamos Itaipu e mostramos principalmente 7 quedas, que hoje enfim, não existe mais, né? Esse trabalho, eu acho um trabalho importante, porque ele é um trabalho de cunho ambientalista, já em 1982. O texto desse trabalho é da Maria Rita Kell, uma das que compõe a Comissão da Verdade, né? Lá junto ao Ministério da Justiça hoje. Pessoas assim muito importantes e fazendo já trabalho de cunho ambiental, né? 1982. Isso é o trabalho da realidade. Depois daí, teve um trabalho ficcional, junto com o Fernando Meirelles, com o Marli Normal. Como foi Marli Normal? O Marli Normal é um trabalho meu e do Fernando Meirelles, com o qual nós ganhamos o primeiro Vídeo Brasil. Acabou de fazer 30 anos, semana passada, dia 8 de agosto, esse prêmio. E você chamou de trabalho ficcional, algumas pessoas dizem trabalho ficcional. Eu acho que ele é semi-ficcional, ele é um pouco documental, porque ele é um trabalho curto que mostra o que seria o dia de uma escriturária em São Paulo.
de uma escriturária que mal tem tempo de sonhar, que trabalha duro, cedo até de noite, que pega metrô, pega ônibus, aquela vida meio massacrante de São Paulo. A diferença é que ele é editado num ritmo publicitário, de cortes muito curtos e num ritmo muito marcado. E isso fez a diferença desse trabalho e nos deu o prêmio de melhor vídeo, co-direção minha e do Fernando Meirelles, no primeiro Vídeo Brasil. O interessante é que esse prêmio também levou o Goulart de Andrade, que era um repórter da TV Globo e nesse período já saindo da TV Globo, a nos convidar finalmente para entrar na televisão. O Goulart de Andrade, quando viu o nosso grupo ali ganhando prêmios no Vídeo Brasil, perguntou se a gente tinha equipamento, a gente disse que sim. Ele falou, vocês não querem fazer comigo um programa na TV Gazeta? Isso foi numa quinta-feira. Na segunda-feira nós estreamos ao vivo com o Goulart, 4 dias depois, completamente despreparados, mas muito entusiasmados, entramos no ar para fazer um programa de 2 horas ao vivo e conseguimos segurar aquelas 2 horas, conseguimos uma coisa um pouco anárquica e acho que o Goulart gostava dessa bagunça, ele sabia tirar a espontaneidade dessa comunicação não planejada e passamos a fazer até um certo sucesso na TV Gazeta com esse programa que chamava 23ª Hora. Então, Marli Normal nos deu o prêmio e nos abriu a porta para a televisão. Como é que foi isso para você, esse início na televisão? Olha, o trabalho de vídeo antes da televisão era um trabalho para muito poucas pessoas, um circuito de arte, a gente falava com muito pouca gente. É claro que quando a gente entrou na televisão, na TV Gazeta, mesmo sendo uma TV local, de repente se abriu um público muito grande. A gente começou a ser visto, né? Começou a ser veiculado. E tinha uma coisa muito interessante da TV local, porque TV local de uma cidade que já na época tinha 10 milhões de habitantes, a Grande São Paulo. Então é local peronomútil, né? Uma localidade grande, não uma cidade pequena. E uma vida muito intensa, vida cultural, industrial, muito intensa São Paulo. E a gente, jovem, estava muito estimulado, então sabia fazer. Quando passou a ter um veículo de comunicação, chegou no público, foi assim um prazer muito grande, foi uma realização. Eu estava então com 22 para 23 anos, super entusiasmado, eu e o grupo todo. A gente ocupou aquele espaço com muita vontade. Trabalhávamos de manhã, à tarde, à noite e com um prazer imenso para fazer aquela televisão, aquele programa na televisão dar certo. E as suas raízes aqui em Araraquara? Que a sua família tinha ficado, né? Como que era a reação deles, do araraquarense, vendo o araraquarense fazendo sucesso lá na capital? Bom, a TV Gazeta não pegava aqui, então meus pais não viam tudo isso. Acho que meus pais nessa época estavam preocupados com outras coisas, com a vida deles. E eu acho que a gente estava num período até muito desligado, porque a gente trabalhava muito lá em São Paulo. Então a gente vivia imerso naquele trabalho. Eu vinha aqui a cada 2 meses visitá-los. E é um período da vida, acredito que 1 ou 2 décadas que eu tenho muito pouco contato com Araraquara, década de 80 e 90. Vinha como um visitante, depois quando tive minhas filhas, vinha trazer minhas filhas para visitar os avós. Mas era isso, assim, descansar, me desligar do mundo de São Paulo, fazer churrasquinho em casa. Tive muito pouco contato com a cidade nessas 2 décadas, década de 80 e década de 90. Depois desse trabalho veio Brasília. Brasília é um trabalho que eu já tinha feito com o Fernando também e já tinha participado do Vídeo Brasil. Nós tínhamos feito um trabalho para Calói, cobrindo uma volta ciclística que saía de São Paulo e ia até Brasília. Quando a gente chegou no Brasília, final de 10 dias de corrida de bicicleta, que eu e ele, num Fiat Uno, a gente praticava em cima, um dirigia, o outro fazia câmera, aí trocava, o outro fazia câmera, só nós 2 cobrimos para Calói essa corrida de bicicleta. Quando chegamos em Brasília, que é ex-estudantes de arquitetura, e com uma câmera na mão, a gente começou a gravar a cidade de Brasília, aquela beleza para nós, né? E esse material depois a gente editou em cima do hino nacional, uma versão do hino nacional, uma versão estilizada do hino nacional. Era um vídeo experimental e esse vídeo também foi veiculado no Vídeo Brasil. É um vídeo pouco conhecido, Brasília. Você tem muita ligação com a música? Você falou agora há pouco aí sobre várias pessoas e você fez um vídeo em 1983 do Paulo Leminski, do Ali Salomão. Sim. Como é que isso surgiu? Olha, eu sempre tive ligação com a música desde Araraquara.
Aqui em Araraquara, eu, na minha adolescência, comecei a gostar muito, não só da música popular brasileira, mas também de rock. E eu comprava discos, eu lembro que eu vendia o jornal usado da família inteira para poder comprar discos aí no centro. E comecei a estudar, inclusive, música. Eu estudava com a dona Úrsula, na Vila Xavier, uma senhora alemã que morava aqui em Araraquara, me deu aula de flauta doce. E com ela eu estudava música da Renascença, música barroca. Então, em casa eu escutava música brasileira e rock, e na prática eu estudava música clássica. Então me deu uma formação, me deu uma bagagem muito boa de música. E esse amor à música eu nunca abandonei. No Olhar Eletrônico eu era sempre a pessoa que punha as trilhas nos trabalhos, ficava muito ligado nos shows, e tendo uma câmera, a gente acabava usando essa câmera como passaporte para entrar nos shows dos nossos ídolos. Sempre gostei muito do Gilberto Gil, sempre gostei do Jorge Ben, enfim. E também desses letristas, os poetas que você citou, o Paulo Leminski e o Ali Salomão, que são poetas, letristas que fizeram muita letra para ídolos aí da nossa música popular brasileira. Teve uma vez que eu fiz um encontro dos dois, promovido pela Folha de São Paulo. Infelizmente os dois já morreram, já faleceram. Hoje Paulo Leminski está com um livro de poesias que está entre os 10 mais vendidos, né? E com certeza já o Ali Salomão vai ser redescoberto, um poeta muito interessante. Então eu ficava fazendo vídeo, mas muito ligado na atividade musical, poética e artística. Foi assim, por exemplo, que eu fiz o vídeo do Keith Haring quando ele esteve no Brasil. Keith Haring era um grafiteiro, pichava os muros de Nova York. E foi convidado pela Bienal de São Paulo para vir aqui fazer um trabalho de grafite na Bienal. Eu soube que ele estava em São Paulo, procurei ele no hotel que ele estava hospedado, ele nos atendeu super bem e eu fiz uma proposta: você não quer sair por São Paulo grafitando algumas paredes? Ele topou, nós compramos o spray e saímos, com autorização e sem autorização, pichando, grafitando paredes. Esses painéis, esses murais foram todos apagados. Hoje, uma obra do Keith Haring é avaliada em alguns, às vezes, milhões de dólares. E esses painéis foram apagados das paredes de São Paulo. Quer dizer, é um artista que estava jovem como a gente, que topou sair para a rua e trabalhar de graça para divulgar o trabalho dele e que depois se tornou um desses artistas super valorizados da arte internacional. Então, esse era o meu dia a dia na década de 80, muito ligado na produção de arte visual, música, arquitetura, poesia. E o Olhar Eletrônico era o nosso canal que nos dava acesso, né, a fazer esses trabalhos com os artistas. A arquitetura moderna foi um trabalho para o qual o IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, nos convidou, Olhar Eletrônico. Eles sabiam que a gente tinha saído da Faculdade de Arquitetura, estava fazendo vídeo e nos convocaram. Eu me interessei e acabei dirigindo o trabalho, que na época eu entrevistei o Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa, o Burle Marx e o Vila Nova Artigas. Bom, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer fizeram Brasília, né? O planejamento urbano e os principais edifícios. O Vila Nova Artigas, um pouco menos conhecido, mas era o principal arquiteto da nossa faculdade, ex-diretor da Faculdade de Arquitetura de São Paulo, expoente do modernismo paulista. E o Burle Marx é ali o aterro do Flamengo, enfim, toda essa ideia de uma jardinagem brasileira, um paisagismo com plantas tropicais e tal. Os mestres do movimento moderno no Brasil, eu fiz essas entrevistas e montei o Arquitetura Moderna, que foi exibido na Bienal, numa mostra chamada Tradição e Ruptura, um trabalho bancado e apoiado pelo IAB, pelo Instituto dos Arquitetos no Brasil. Você tem mais alguma ligação com a arquitetura ou não? Olha, a minha ligação com a arquitetura, quando eu me formei, eu fiz a casa dos meus pais aqui na Rua 6. É uma casa onde mora o Tico, que era diretor da Tribuna Impressa, Rolfsen. Ele mora ali, é uma casa que eu projetei, é a única casa que eu projetei, que está aqui em Araraquara. Aí se um dia eu for famoso, eles tombam a casa ali, porque é o que eu fiz como arquiteto, do lado, 2 casas depois da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Mas a minha ligação com a arquitetura como diretor foi fazer alguns documentários sobre arquitetos. Então depois, agora, 6, 7 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um outro documentário só sobre Oscar Niemeyer, quando ele fez 100 anos. A Abril Cultural, a Abril me convidou para fazer esse documentário
E foi um prazer voltar no escritório do Oscar, estar com ele. Eu pedi que a gente pudesse ficar alguns dias inteiros convivendo ali dentro do escritório do Oscar. E esse é um grande privilégio da minha atividade, me põe em contato com os criadores e me deixa ter um contato quase que doméstico e direto, né? Então, poder conviver ali 2 dias com Oscar Niemeyer, um homem de 100 anos ainda trabalhando, é uma coisa incrível, assim. Até porque ele era uma figura, um homem muito espontâneo, extrovertido, extremamente politizado e criativo. Então, um prazer assim, ter convivido e ter feito essa homenagem ao Oscar Niemeyer, que, claro, eu valorizo como o maior arquiteto, né, do Brasil e um nome que o mundo inteiro reconhece. Então, arquitetura e música, né? Você fez também um videoclipe chamado Ladeira da Memória, do Grupo Rumo. Eu fiz vários videoclipes. Esse é um dos videoclipes que eu fiz. O Rumo, quando estava no começo, o Rumo não existe mais. Hoje o Paulo Tati e o Luiz Tati são músicos conhecidos, mas eles tinham com outros músicos esse Grupo Rumo. Eu fiz esse videoclipe Ladeira da Memória. Mas fiz também videoclipes para o Gilberto Gil, fiz videoclipe para o Grupo Premê, fiz trabalhos musicais para o Cláudio Zoli, fiz também o Samba Sim, que é um videoclipe que eu ganhei um prêmio da MTV como melhor videoclipe de música eletrônica, não me lembro o ano. E esse videoclipe é um videoclipe que eu gravei na casa do Vila Nova Artigas. Na verdade, ele é de novo um videoclipe que é uma homenagem a um grande arquiteto. Ninguém que ouve aquela música eletrônica, que é, no caso, drum and bass, né, que é uma música bem batida, muito rápida, ninguém tem ideia de que aquele videoclipe é passado na casa de um expoente da arquitetura. Mas, para mim, eu vou fazendo essas ligações entre esses mundos, né? Falando em mundo, o que é o outro lado da sua casa? Olha, o outro lado da sua casa talvez seja o vídeo que eu fiz que mais exibições teve. É talvez o vídeo mais importante que eu tenha feito. Ele é um vídeo sobre o outro lado da sua casa, é sobre os moradores de rua, é aqueles que estão na calçada, aqueles que não têm onde morar. Eu, o Renato Barbieri e o Paulo Morelli, nós resolvemos fazer um vídeo que o pressuposto era assim: nossa, em São Paulo nós vivemos todos os tempos num tempo e tem todas as situações. Tem o super rico, tem o super pobre, tem o que tem tudo, tem o que não tem nada. Então a gente quis ir para o outro lado da casa, que é conhecer o mundo desses que não tinham nada. Nós fomos abrir câmera então embaixo de ponte, junto de moradores de rua, de pessoas que realmente estão completamente despossuídas, sem nada, miseráveis. Mas a gente sabia que nesse universo a gente ia acabar encontrando pessoas, seres humanos muito interessantes. Acho que é uma intuição que a gente tinha. E realmente, você na rua encontra pessoas que estão enlouquecidas, que perderam a razão, que a miséria deixou num estado de completa confusão e penúria, mas você encontra sábios também. Nós encontramos um sábio, que é o Gilberto. Na época, era um dos primeiros catadores de sucata, que teve ideia de uma cooperativa de catadores de sucata. Ele vinha com esse idealismo: vamos nos organizar, nós que estamos na rua catando lixo, vamos nos organizar, vamos fazer cooperativa. Sozinhos a gente é pobrinho, mas juntos a gente pode ser forte. Ele sabia o que era a sucata, o poder que a sucata poderia ter uma vez separada, vendida, né? Ferro para o lugar do ferro, papel para o lugar do papel, vidro para o lugar do vidro. E era um homem genial. Então, quando a gente encontrou o Gilberto, ele passou a ser o narrador do vídeo do outro lado da sua casa. A gente deu voz a ele, deixou ele conduzir. Ele fazia as entrevistas, ele fez a narração. Então, do outro lado da sua casa é um vídeo sobre moradores de rua, que na verdade é feito por um morador de rua. É a própria voz do morador de rua. E ele é um homem de muita simplicidade, mas muita sabedoria. Então, o vídeo ficou com muita força. Ganhou um prêmio no Fast Rio de melhor documentário e imediatamente foi assimilado pela Globo num programa que chamava Globo Escola. Vídeos que eram usados nas escolas para aulas, onde você discute o conteúdo desse trabalho. Até porque ele trazia para dentro da escola o universo dos despossuídos, dos miseráveis. E passou em festivais no mundo inteiro. A partir do momento a gente liberou os direitos, então a gente não cobrava mais e não cobra para passar do outro lado da sua casa.
E eu tenho a felicidade de ter ido em muita escola durante a minha vida para falar do outro lado de sua casa, universidade de comunicação, trabalho simples, tem 20 minutos, tem o Gilberto como condutor, esse catador de sucata. O Gilberto acabou morrendo depois, ele teve uma briga na favela onde ele morava, ele tomou um tiro e morreu. Antes de morrer, a gente teve bons debates com o Gilberto, que quando a gente começou a ganhar prêmio, ele veio e questionou, e eu, o que eu ganho? Vocês estão ficando famosos fazendo vídeo, e eu, o que eu ganho? Foi a primeira vez que veio a consciência sobre os direitos de imagem dos terceiros, né? Então a gente começou a fazer um programa de reparação, de como é que a gente pode restituir o Gilberto o que ele deu para a gente. Porque nós começamos a ficar famosos pelo aquele trabalho, mas o Gilberto continuou catando lixo na rua. Então foi um aprendizado muito grande e ele era também um homem que às vezes se satisfazia com o que a gente propunha para ele, outras vezes ele voltava e brigava. Uma pena quando ele morreu, porque essa questão a gente nunca chegou a terminar direito. E, bom, quero crer que ele cumpriu o seu papel e o vídeo, de alguma forma, deixou essa lembrança do Gilberto como esse sábio das ruas, né, do outro lado de sua casa. Você é um araraquarense que ganhou o mundo, literalmente, e fez parte também da vida do Fernando. Né? Hoje o Fernando é um ícone. Como é que é o seu relacionamento e como é hoje? Bom, o Fernando Meirelles é, no caso, um desses amigos da vida inteira, porque nós fomos da mesma classe na Universidade de São Paulo, nós montamos juntos a produtora Olhar Eletrônico na década de 80, e depois, quando eu fui para a televisão, ele foi para a publicidade, nós ficamos só amigos, mas nos últimos anos nós voltamos a colaborar. Eu recém fiz um filme, longa-metragem, chamado Tropicália, que é uma ideia que ele apresentou para mim, e esse ano mesmo dirigi uma série para a National Geographic na produtora dele, chamada Verdade de Cada Um. Independente disso, o sonho de arquitetos a gente realizou fazendo um condomínio de 5 famílias, cuja minha família e a dele, nós somos vizinhos e dividimos um condomínio pequeno de 5 famílias, feito por nós até hoje, que mesmo com os filhos crescidos, tal, a gente mantém as casas, é vizinho, tem lá atividades comuns, gosta de se encontrar no fim de semana para falar de cinema, de política, da vida, dos filhos. Então a gente é hoje colaboradores, é amigo, é compadre, enfim, acabou de ter uma netinha, um netinho, perdão, Joaquim, a gente fica ali naquela relação da vida inteira. Então o Fernando foi quem me introduziu no vídeo, foi quem me mostrou uma câmera de vídeo pela primeira vez. Eu diria que ele é parceiro, mas é até uma pretensão minha. Ele também é uma fonte de inspiração, né, para mim, uma pessoa que eu respeito muito, que eu acho que tem uma sabedoria no universo audiovisual que poucos brasileiros têm. E muito ativo, trabalha muito, eu tento trabalhar muito também. Então ele para mim também é um modelo, assim, é muito bom quando o seu modelo está próximo de você, né? Que não é alguém que está distante, que você consegue se relacionar. Então o Fernando para mim é isso, é um modelo e um amigo. Bom, você fez esse amigo durante a sua vida profissional, particular, e você disse aí que vocês ficaram trabalhando um período no vídeo, e depois você foi para a TV, na TV Gazeta, e a TV Cultura, como é que foi? Bom, para falar da TV Cultura, eu gostaria de falar da TV Gazeta, porque na década de 80, nós tínhamos um sonho, a gente achava que ia mudar a televisão brasileira. A gente era moleque, fazia vídeo, estava dando certo, então tinha essa pretensão. A gente achava que ia mudar, a gente falava, vamos fazer a televisão do terceiro milênio, vamos mudar a televisão brasileira. E é claro, isso era um idealismo, mas quando a gente começou a ter oportunidades reais na televisão, nós tivemos um convite para trabalhar com a MTV Networks, americana. Ninguém lá queria cuidar de organizar nada, então as pessoas queriam fazer os vídeos. Então ninguém topou, eu topei ir para os Estados Unidos e eles me ensinaram a fazer, como é que programava tudo para implantar a MTV no Brasil. Acontece que eles queriam implantar isso na TV Manchete, não conseguiram, os Bloch e os americanos não se entenderam, e eu fiquei com aquelas fórmulas na cabeça. Depois de um tempo, o Walter Clark me chamou para fazer a programação de uma TV no Rio, uma TV local, chamada TV Rio, do pastor Fanini,
uma daquelas concessões do Figueiredo para um pastor evangélico, uma coisa bastante curiosa, assim. O pastor encheu o Maracanã, botou o Figueiredo quando estava com baixa de popularidade, e o Figueiredo agradeceu dando uma concessão de televisão para o pastor. Mas o Walter Clark ia programar a televisão, falou, você não quer vir programar comigo? E eu fui. E peguei as ideias da MTV, que programa a televisão como se fosse rádio, com módulos horários. É uma programação modular horária. E fiz uma proposta de transpor aquilo, como se fosse um rádio FM, virar uma rádio AM. Vamos misturar serviço, informação e entretenimento. O Walter adorou, topou, mas na hora de me levar para o Rio para implantar essa televisão, não aceitou o cachê, o salário que eu pedi para ele. Eu, de novo, fiquei com essas ideias na cabeça. Um dia, o Jorge da Cunha Lima assumiu a presidência da Fundação Casper Libero e montou um grupo de programação para tentar pensar o que seria a programação da nova TV Gazeta. Chamou várias pessoas e eu estava incluído. Quando eu fui para essa reunião, na verdade, eu tinha um projeto de programação pronto na minha cabeça, dessas outras duas experiências que não deram certo. Eu expus em uma reunião. No dia seguinte, eles me contrataram como diretor de programação da emissora, eu tinha 30 anos. E assumi uma emissora numa cidade de 10 milhões de habitantes, com 30 anos. E aí o que eu fiz? Eu levei todo mundo da minha geração para dentro. Fiz um trabalho muito duro, que era de tirar programas de pessoas que estavam na emissora mais velhos, ter que cortar programas, cortar cabeça, uma coisa muito difícil de fazer. Estabeleci critérios para isso, mas a gente inventou o TV Mix, que era essa mistura de informação, serviço e entretenimento, e trouxe para a televisão pessoas assim como o Sérgio Groisman, que era do rádio, eu que puxei ele para a televisão, Astrid Fontenelle, estava lá Hugo Prata, o Fernando Meirelles trabalhou, Tadeu Django, olha, eram 44 pessoas que eu acabei levando para dentro da TV Gazeta. A TV Gazeta era a lanterninha, a pior audiência de São Paulo, a gente virou terceiro em audiência em um ano, uma coisa que... Mas o Jorge teve muita dificuldade na gestão política da fundação. A fundação com seus códigos e tal, e na medida que ele teve dificuldade política, ele não conseguiu operar o comercial, fazer o sucesso que a gente estava fazendo virar receita para a televisão. Acabou que depois de um ano e meio aquilo ficou insustentável, mal tinha dinheiro para comprar fita. A gente sabia o que fazer, mas não tinha dinheiro para comprar fita. E eu achei que era melhor sair, porque eu estava capitaneando um monte de gente, uma ideia que não conseguia na prática, apesar do bom resultado, conseguir se manter financeiramente. E quando eu saí, então a TV Cultura me chamou para chefiar a produção. Eu fui, eu passei muito rapidamente pela Cultura, quase não fiz nada lá. Eu ajudei na implantação do Rá-Tim-Bum, que depois virou Castelo do Rá-Tim-Bum, programa de educação infantil, etc. Mas houve uma briga dos Roberto Mulaert com Roberto de Oliveira, o diretor-geral e o presidente da fundação. As fundações são sempre muito complicadas, elas têm estatutos que travam e dificultam o trabalho dos diretores. Então, na briga dos Robertos, eu fui demitido da TV Cultura, houve ali uma demissão em massa, eu saí. Fiquei um período pensando se ia ter espaço para mim na televisão, quando a MTV me chamou. Para a implantação. A MTV, na verdade, já vinha tentando a implantação, já vinha fazendo a implantação e não tinha me chamado. E sabiam que eu tinha tentado há vários anos atrás, tinha aprendido a fazer aquilo. Mas acontece que o diretor de produção, há um mês da estreia, brigou e saiu. A Abril Cultural, que foi que trouxe a MTV para o Brasil no fim. Então imagina o que é uma emissora que está há um mês da estreia e perde o seu diretor de produção. Aí o presidente sabia, que é o Tivita, né, o Vitor Tivita, o Roberto Tivita, sabia que eu tinha passado pela MTV e ele falou, não, tem um cara que talvez possa substituir, e me chamou. Eu fui e implantei a emissora, implantei com um grupo, né, você não faz em cinema e televisão nada sozinho. Nos 2 primeiros anos eu fui diretor de produção e programação da MTV. Foi uma experiência muito boa, mas boa também para me mostrar que eu não gosto da televisão. Eu não gosto da televisão que existe, eu gosto de uma televisão que está dentro da minha cabeça. Eu gosto de uma televisão, do potencial da televisão, do que a televisão pode vir a ser, né? Não do que ela é. Eu particularmente mal assisto televisão, né?
Eu faço televisão, mas eu penso assim, aqui poderia ser isso, aqui... Claro, gosto da BBC, gosto de alguma coisa que a HBO faz, gosto de como era a National Geographic, não como ela é hoje, gosto de alguma coisa da TV Cultura. Mas a televisão, a realidade da televisão é que ela é nivelada pela máxima da audiência e sempre muito para baixo. Bom, quando eu saí da MTV, para mim é quase como se uma parte do sonho assim, de mudar a televisão tivesse se desfeito. Porque um diretor de produção e programação de uma emissora, ele tem que enfrentar o orçamento anual, ele tem várias questões muito práticas. Claro que uma parte de um idealismo, de um sonho, vai embora quando você tem que operar e gerir, ser o gestor de uma emissora com muita gente, muito funcionário, enfim. E também essa realidade muito dura de perceber que a MTV, por exemplo, não queria lidar com a música brasileira na época, só queria trazer música importada. A lógica da televisão, como eu acabei de falar, é uma lógica às vezes que é muito rebaixadora, de jogar para baixo. Então, para mim foi um período assim, uma espécie de desilusão. Você fala, acho que isso aqui não estou vendo muito futuro. Eu tentei primeiro retomar minha vida como diretor. Fiz um documentário nesse ano sobre um professor de natação que chama Sato. Fiz alguns comerciais, lembro que uma campanha para Pernambucanas. Fiz alguns trabalhos, mas um pouco assim sem saber muito para onde eu ia. E nesse período eu tinha minhas filhas novinhas, assim, acho que 8, 6 anos. E, bom, eu vivia para o meu trabalho, mas eu não era uma pessoa muito pensando assim, em enriquecer, nada. Eu era tomado pelas ideias, pelo idealismo e tal. E nesse momento, olhando para as meninas tal, a minha mulher um pouco também cansada de uma certa agitação profissional minha, eu tomei uma decisão de que eu ia buscar um emprego na área que eu tinha que me desse uma estabilidade. E meio concomitante com essa decisão, a DPZ me convidou para assumir o departamento de rádio e televisão. Eu te confesso, nessa época eu era assim, uma espécie de inimigo da publicidade. Eu achava a publicidade a quinta essência da sociedade de consumo, da coisa ruim e tal. Mas foi me oferecido um cargo muito bom, me pagaram muito bem, me respeitaram muito e me deram a condição que eu precisava para pôr a minha vida pessoal, da minha família, em ordem. Eu fui muito por essa razão para a DPZ, onde eu fiquei 8 anos. Uma empresa que não fiquei pouco, não. Mas a minha sorte foi que como produtor, porque eu não fui diretor, né? Eu era um produtor. Eu contratava o trabalho das produtoras e dos diretores para fazer comerciais para a DPZ. E acompanhava essas produções, garantindo que os clientes da DPZ tivessem os seus comerciais feitos como eles queriam. Os clientes eram o Banco Itaú, a Kaiser, a Nestlé, a Souza Cruz, esse porte de clientes. Então, eles me deram muita responsabilidade, me deram uma condição excelente de trabalho e eu gostei de me sentir assim, responsável. Eu também gostei de sair da figura de ser diretor e virar produtor, de virar um pouco mais uma pessoa de base, menos de frente. E a sorte é que nesse período a DPZ passou a fazer muita produção internacional. Então também abriu um panorama de trabalho fora do Brasil. A gente ia fazer muito filme fora. Então fiz muito filme na Europa, contratava trabalho em Barcelona, em Madrid, na França. Fiz muito trabalho nos Estados Unidos, contratando na Califórnia, onde tem a indústria de cinema. E uma experiência sensacional para alguém que só tinha trabalhado de uma forma muito alternativa aqui no Brasil. No Brasil a gente não tem propriamente uma indústria audiovisual. Ela está se montando agora, com as leis que estabeleceram cotas para produtores nacionais. Até então, essa coisa de produção independente era um idealismo que a gente trazia da década de 80. E a produção de publicidade também era muito feita mais profissionalizada, porque tinha mais dinheiro, mas feita de uma forma bem brasileira. E poder trabalhar com empresas internacionais me deu uma experiência muito boa. Eu sempre gostei de viajar, um prazer imenso fazer esses filmes fora do Brasil. Olha, a gente produziu filme no Alasca, produziu filme no Texas, Angola eu filmei, Namíbia, África do Sul, estive na Antártica, trabalhei na Suíça, na China. Realmente eu fui para muitos lugares fazer filmes assim. E principalmente a campanha da Souza Cruz,
que era uma campanha No Limits, que eles diziam, eram sempre grandes filmes, muito caros, e filmes de ação, né? Que é um tipo de cinema que não tem no Brasil, que envolve dublê, que agora está começando a se montar, mas na época não tinha ninguém que fazia. Então a gente ia realmente em Hollywood contratar lá as empresas que sabiam fazer essas coisas, e eu acompanhava essas produções. Então aprendi ali na primeira fileira, sentado assim, sentado não, de pé, né? Porque eu estava ali também responsável pelo orçamento, e foi muito bom. A DPZ foram 8 anos para mim de um aprendizado incrível. Eu acho que a DPZ é da escola antiga da publicidade, onde ainda se guardava algum respeito pelo cliente, uma certa ética de comunicação. Foi muito bom para mim. Fiquei 8 anos ali dentro. Aquele menino Marcelo de Araraquara, tinha imaginado ganhar um mundo assim? Acho que sim, eu acho que desde que eu estou aqui em Araraquara, eu sempre pensava em fazer coisas, como eu falo para minhas filhas, tá? Vamos fazer coisas, né? Eu não sabia onde eu ia, mas eu achava que eu ia para algum lugar, assim, sabe? Eu nunca me imaginei parado, sem trabalhar, ou sem buscar desafios, e eu não sabia exatamente onde eu iria, se eu iria viajar para o mundo inteiro, ou se eu iria viajar aqui no bairro, ou aqui no centro, né, de Araraquara. Mas de alguma forma eu acho que eu tinha uma intuição assim de que era isso que eu queria fazer. E também guardo até hoje uma coisa um pouco avessa ao mundo da celebridade, essa coisa de você também se achar um cara muito diferente, muito especial porque você faz essas coisas, sabe? A gente essencialmente trabalha, eu sou uma pessoa que tem o privilégio de gostar do meu trabalho e acabar tendo muito prazer fazendo o que eu faço. Mas eu me sinto ainda o cara daqui, assim, não me sinto muito diferente do menino ali da Rua 6, eu acho que eu sou esse cara ainda. E é um brasileiro que gosta de futebol. Você fez também um trabalho chamado Ginga, a alma do futebol brasileiro. Fiz, eu gosto de futebol, eu não sou um fanático do futebol, não. Claro, torcia para a Ferroviária, meu pai me levava no estádio, jogava bola na rua, nunca fui craque. Era um moleque que jogava até meio mal, meio pé torto, assim, mas jogava futebol no Brasil, todo mundo joga. Ia no estádio. Agora, o Ginga, ele é um documentário sobre futebol, mas ele é um documentário sobre o sonho dos meninos que querem ser craques, que serem os ídolos do futebol. E a gente foi buscar esses meninos ao redor do Brasil inteiro. A gente fez uma pesquisa em Campinhos para tentar achar futuros talentos. E olheiros, através de um monte de mecanismos, nós fomos buscar. Tinha um menino de Manaus, tinha um menino de Salvador, um menino de São Paulo, um menino de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, um menino da Baixada Santista, que no caso era o Robinho. Enfim, tinham esses... O Robinho estava aparecendo. E esse filme me deu muito prazer, porque eu entrei em muitas comunidades que eu nunca tinha estado. Eu filmei na Rocinha, na época que o tráfico dominava aquele pedaço. Filmei na selva amazônica, né, gente ali, os quase índios jogando futebol na areia do rio. Então, acho que além de futebol, o Ginga é também um documentário de caráter antropológico, assim, sobre o homem, sobre gente, né? E que mostra esse sonho, que é o sonho possível para muitos brasileiros, para os meninos. Quem sabe um dia eu vou me tornar um Pelé, né? E é isso, o Ginga. O Ginga também teve o apoio da Nike, então ele foi um documentário que passou em muitos lugares no mundo. A Nike ajudou muito na distribuição desse documentário e para mim também foi um prazer exibir ele fora, não só no Brasil, porque é claro que fora existe um respeito ainda maior pelo futebol brasileiro, né? Então foi muito gostoso, tanto fazer quanto exibir o Ginga. Nós vamos falar um pouco do apito do trem. Eu queria saber se você tem alguma ligação com a ferrovia. Olha, eu não tenho nenhuma ligação com a ferrovia do ponto de vista familiar, né? Não tenho parentes que foram ferroviários. Eu me interessei por esse tema quando eu era estudante de arquitetura, porque eu vim fazer um trabalho de planejamento urbano aqui e soube que existia um projeto antigo do contorno ferroviário, de tirar a ferrovia do centro e levar. E eu achei, como estudante de urbanismo, planejamento urbano, achei essa ideia muito interessante. Achei uma ideia, falei, puxa, olha, pensou, a cidade vai se reconfigurar, a cidade vai mudar o desenho, ela vai ser uma nova cidade se um dia isso acontecer.
Muito tempo passou, eu entrei no vídeo, comecei a trabalhar em televisão, documentário, e agora, mais recentemente, quando meu pai ficou mais velho e eu passei a vir a Araraquara cuidar dele, eu ouvi falar que o prefeito Edinho Silva tinha conseguido, enfim, as verbas, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para realizar o contorno ferroviário. Quando eu ouvi falar, imediatamente eu pensei, isso é um grande tema para documentário. Eu estou vindo aqui a Araraquara, eu sou obrigado a estar aqui todo mês, cuidar do meu pai, eu sou profissional autônomo, eu vou criar um projeto para fazer um documentário nessa cidade sobre essa transformação urbana. Talvez movido por muito idealismo, eu não estou sendo muito um documentarista isento e frio. Eu estou virando mais um provocador de uma certa discussão do que a cidade espera fazer com 1 milhão de metros quadrados que vão sobrar de área pública no centro da cidade depois que saírem os trilhos. E principalmente se os trilhos devem sair. Porque essa cidade é uma cidade que tem uma vocação ferroviária. E os trilhos, eu moro em São Paulo, eu vejo o trabalho que está dando para o metrô desapropriar áreas para estabelecer trilhos. Aqui nós já temos os trilhos. Será que a gente não vai fazer metrô de superfície, bonde moderno, alguma coisa com esses trilhos que já estão com nós? Vamos deixar sair essa possibilidade de transporte público não poluente de massa do centro da cidade? Porque eu acho que o contorno é maravilhoso para a carga, para o trem de carga que só faz fumaça e barulho aqui no meio da cidade. Então tira o trem de carga. Mas e a orla, a ocupação da orla e a possibilidade que esses trens têm para Araraquara hoje? E se a Araraquara fizer isso, será que ela não retoma a vocação ferroviária dela? Será que não pode ser uma cidade modelo, uma indústria ferroviária que produz locomotivas, que produz vagões, que vende tecnologia para os outros municípios do Brasil? Será que a gente não pode sair na frente? Se a cidade que sai na frente, imagina isso, Araraquara sair na frente de novo, porque não é qualquer cidade, é uma cidade que tem uma história ferroviária. Então ela pode pegar essa vocação histórica e sair de novo na frente, criando transporte de qualidade e gerando empregos, uma indústria milionária, que é a indústria, imagina, vender trens, locomotivas, bondes modernos para o Brasil inteiro. Então eu acho que a gente está com uma oportunidade de ouro nas mãos e eu estou fazendo os documentários muito movidos por de novo, por um certo idealismo, uma certa vontade de que a cidade aproveite essa oportunidade. E foi assim que eu fiz o apito do trem. E tendo feito o apito do trem, eu tomei contato com a história da estrada de ferro Araraquara. E por isso acabei fazendo agora um segundo documentário, que é o Memórias da EFA, que é um documentário para celebrar a história dessa ferrovia. Mas, de novo, como eu não sou um cara que consegue, às vezes, ficar ali bem comportado e fazer só uma história da EFA, eu fiz uma viagem pelas estações da antiga EFA e vi que esse patrimônio público, não só parte dele em Araraquara, mas em todo o estado, está abandonado, né, mal cuidado, destruído, dilapidado, esquecido. E ele é público, ele é nosso, nós brasileiros. Então, o Memórias da EFA é, de novo, uma espécie de história da EFA, mas também uma provocação para que a gente vai fazer, não só os araquarenses, Santa Fé do Sul, Votuporanga, Mirassol, Catanduva, Pindorama, todas essas cidades, Matão, Bueno de Andrada, o que nós vamos fazer, né, com essas áreas públicas, os galpões, e também como é que a gente se relaciona com a concessionária do serviço público, que é a ALL, hoje. Já foi Ferroban e pode vir a ser outra no futuro. Como é a relação dessa empresa com as comunidades, com os municípios? Qual é a responsabilidade social que essa empresa tem de manter limpo, de cuidar, de respeitar os municípios que ela atravessa? Eu sei que a ALL transporta a riqueza do Brasil hoje, as commodities, soja, farelo de milho, etc. Muito importante, ninguém vai mexer, mas ela tem responsabilidade social. Ela atravessa essas cidades com composições hoje de quase 1,5 km. É um muro, quando para um trem desse numa cidade, é um muro que se estabelece numa cidade. A responsabilidade que essa empresa tem com os municípios, ela é imensa. Ela tem que abrir canais e estar dialogando com cada prefeito. Ela tem que limpar os trilhos que ela suja de farelo de milho e de soja. Ela tem que ajudar a recuperar e devolver para o público o que é público, né? E eu acho que o Memórias da EFA um pouco alerta, primeiro a mim, que eu sou brasileiro também sou, né? Nós que não estamos tomando conta, não estou culpando o prefeito, né? Nós não estamos tomando conta, nós brasileiros não estamos sabendo cuidar do que é nosso.
O apito do trem eu fiz de uma maneira muito simples e direta, eu narrando na primeira pessoa. Eu começo mostrando meu pai, velhinho, falando que eu vim aqui cuidar dele e puxando a história daí. Foi uma maneira simples de amarrar tudo isso, porque eu narrei como pessoa essa história, estou batendo no microfone, eu narrei essa história como cidadão, como indivíduo, e fui mostrando as pessoas que me ajudaram a contar essa história, explicando quem é cada personagem, trazendo a história do contorno e do debate que havia na época, né? Porque agora o contorno está pronto, com essa estratégia muito simples que é contar uma história na primeira pessoa, eu narrando. Quando eu fiz o apito, eu percebi que as histórias da ferrovia e esse tema ferroviário só interessa aqui em Araraquara, ou só está interessando aos mais velhos, aqueles que têm sua história ligada à ferrovia. Agora, para fazer o Memórias da EFA, eu fui buscar um outro recurso para tentar chamar a atenção também dos mais jovens. E aí o que eu fiz primeiro eu não vou narrar, eu fui buscar uma narradora. Fui buscar uma jovem que fosse um pouco militante, mobilizada, alguém que tivesse envolvimento político com a cidade. Um amigo e parceiro desse trabalho, chamado Fernando Schmidt, me indicou a Eleonora do Cerisier, que é uma moça, 30 anos, mora em Bueno de Andrada, tem 2 filhos, faz blog na internet, muito mobilizada, atenta para os temas políticos, andou acampando aqui na frente da prefeitura. Então eu procurei, falei, você não quer ser a narradora? Você que é tão ativista, tão ligada nos temas municipais, você não quer ser a narradora? Ela topou e me propôs, então, ela que propôs, vamos fazer uma viagem daqui de Araraquara até Santa Fé do Sul, visitando todas as estações para ver como é que está esse patrimônio. Na verdade, ela queria ir de trem. Nós procuramos a LL, pedimos carona para ir de trem. Claro que a LL não cedeu, nem deu resposta para a gente. Mas eu consegui na Eleonora, um outro jeito de juntar as informações e pôr essas informações para uma narradora que eu espero que um público mais jovem se identifique. Então, as estratégias que eu usei são muito ligadas à narrativa, o jeito de contar histórias. O jeito de contar a primeira história foi eu mesmo contando, de uma forma simples e direta, e dessa vez trazendo um personagem narrador, que é, no caso, a Eleonora e seus filhos, porque ela levou na viagem o filho de 14 anos e a menina de 11, que, por sinal, é um adolescente e uma criança muito inteligentes, e acabaram também contribuindo, o que ajuda, porque uma família, né, como eu e você temos família, quer dizer, qualquer pessoa pode se identificar um pouco. Às vezes o narrador na televisão se transforma numa coisa, a voz de Deus, essa pessoa que ninguém sabe quem é, que sabe mais que você. É muito bom quando você vê um narrador, eu acho, que parece um pouco com você, que tem uma certa proximidade com você. As coisas ficam mais fáceis, mais simples, mais próximas. Um trabalho é desdobramento do outro, então. Das pesquisas que você fez e viu, olha, dá para conseguir mais alguma coisa interessante em cima disso. Sim, o Memórias da EFA é um desdobramento do Apito do Trem. É um documentário que nasceu do Apito do Trem, principalmente quando eu entrevistei no Apito do Trem os ex-ferroviários aposentados e vi quanta história essas pessoas têm para contar sobre a história dessa ferrovia, que foi o maior vetor de desenvolvimento da economia araraquarense no século passado. Existem ainda vivos aqui na cidade pessoas que têm histórias incríveis para contar. E é muito modelar e exemplar ouvir essas histórias, porque mesmo hoje, né, na era da internet, você percebe que a ferrovia era a internet. O que liga as pessoas hoje? A internet. O que ligava no passado? A ferrovia. O jornal chegava aqui, as notícias, os parentes, as novidades chegavam todas pelo trem. Então, tem muita gente aí para contar a história dessa internet, que é a ferrovia, a internet do século passado. E as pessoas estão vivas ainda e foi a partir delas que eu comecei o Memórias da EFA. Então, literalmente, esse trabalho é uma viagem. Memórias da EFA é uma viagem pela estrada de ferro Araraquara, saindo aqui de Araraquara, indo até Santa Fé do Sul. E uma viagem pelo que restou dessa ferrovia. E uma viagem também para o fundo do poço, do descuido, do descaso, do desmazelo que se tem no Brasil com a coisa pública.
ela é um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Memórias da EFA tem muito de sonho, que se recupere, que se mantenha, que se renove o uso desse bem público, mas tem muito de pesadelo também, de como a gente cuida mal da nossa coisa pública. Você acha que tem recuperação? Tudo tem recuperação. Tudo se recupera. A capacidade de regeneração das coisas ela é infinita, né? A natureza dá o maior exemplo, né? Mesmo lugares devastados, depois a coisa brota, às vezes demora, mas ressurge. Então, eu acho que tem recuperação para a estrada de ferro e tem recuperação para o patrimônio da estrada de ferro. A utilização de galpões, a utilização das áreas mesmo para parques, a reutilização dos trilhos para o transporte urbano, acho que tudo isso está na cara. É uma coisa que está... Tanto é que existem vereadores dessa casa que estão atentos para esse tema. Eu acho que existe indústria atenta para esse tema na cidade, mais de uma, né? Podemos falar de grande indústria atenta para esse tema aqui na cidade. Então eu acho que eu, como homem da comunicação, eu tenho que fazer isso vir à luz, dar transparência a esses temas, porque senão eles vão ficar sempre um pouco velados entre o poder econômico, o poder político. Então eu quero crer que eu tenho que trabalhar entre esses poderes, né, como cidadão e como comunicador, trazendo mais transparência, né, revelando as coisas para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações e possam interferir, possam mudar suas vidas e renovar o patrimônio público e ferroviário. Além da narradora, da narração, tem personagens também? Não, Memórias da EFA, os grandes personagens são a Eleonora e seus filhos. Esses são os grandes personagens, inteirinho na voz dela. Existem entrevistas feitas com, inclusive, pessoas conhecidas aqui da cidade. Mas eu tinha muito mais entrevistas e eu acabei não usando, que até peço desculpas aqui, já que está gravando esse depoimento, a essas pessoas, como por exemplo, o seu Neil Passos, a Diva Prando e seu irmão, Manuel Araújo, tantas pessoas que eu gravei depoimentos que eu acabei não usando. A própria vereadora Edna, gravei um depoimento com ela que eu não usei. E para o diretor, às vezes é um pouco difícil essa coisa de você gravar e não usar, porque parece que está desrespeitando um pouco a pessoa. Mas na hora de montar, você tem que tomar algumas decisões, senão o filme também não fecha, não monta, né? E eu espero que esse material, esses depoimentos que eu gravei, possam ser utilizados aqui em Araraquara. É um arquivo digital que eu estou disposto a doar para quem que tem interesse em ter. Agora, existem muito mais histórias para serem contadas, né? Não é um documentarista só como eu que vai dar conta de contar essa história. Acho que tem muito tema para TCC, para tese acadêmica, para pequenos e grandes documentários. Eu incentivo, inclusive, as pessoas que façam esse documentário, né? Um bom tema nunca dá um documentário só, eu acho. Aquela história, não, alguém já fez, não vou fazer porque alguém já fez, não acho que é assim. Bom tema você pode revisitar, voltar, trazer um outro aspecto, um outro olhar. Você acha então que você mostrou a história real do que era a ferrovia, do que é a ferrovia e de um futuro que pode vir aí? Eu acho que eu mostrei aspectos da história da EFA, eu acho que eu mostrei aspectos da realidade do que é hoje a ferrovia nessa nossa região, mas olha, não é diferente no resto do Brasil. Eu acho que a gente pode tirar essa região como um exemplo do que está acontecendo no Brasil inteiro. Então, eu acho que eu toco em vários pontos, sim. Toco em vários pontos, em vários aspectos. Seria muita pretensão dizer que eu fiz barba, cabelo e bigode, né? Que eu fiz tudo o que é possível fazer sobre esse tema. Não tenho essa pretensão, não. Agora, eu tentei tocar naquilo que eu via de mais importante. O que eu espero do Memórias da EFA é que ele tenha público, eu espero que as pessoas vejam. Então, antes de esperar, nós estamos fazendo 12 exibições públicas e gratuitas em escolas, em associações, na praça atrás da igreja, como hoje à noite na Fonte, amanhã em Bueno, domingo no assentamento do MST. A gente vai exibir o máximo possível, vai fazer uma distribuição de 800 DVDs, é uma contrapartida que eu sou obrigado a fazer, porque eu produzi com lei de incentivo cultural, lei do Estado,
que isenta uma empresa de ICMS. Então é dinheiro público. Então eu estou fazendo uma distribuição gratuita, exibições públicas e gratuitas, essa é a minha contrapartida. Tive o apoio da usina São Manuel, né? Usineiro cana-e-açúcar, Carlos Dinucci, que nos apoiou integralmente. No apito do trem, a Lupo apoiou. É muito bom que existam essas leis, né, para isenção e produção cultural, isenção de impostos e produção cultural. Então o que eu quero é exibir, mostrar que as pessoas vejam, quero ouvir a opinião das pessoas. É um cidadão que está se mobilizando para tentar evitar a destruição da estação de Tutó e da vila de Tutó. Existia uma vila ferroviária ali, contígua, e eu senti uma identificação muito grande com ele. Acho que nós dois estamos falando da mesma coisa. Eu fico feliz de que não sou o único que está preocupado com isso, vejo que tem outras pessoas preocupadas com isso. Vejo que eu estou em sintonia, é um tema que é sincrônico, né? Um tema que tem a ver e que é importante para a cidade. Então, às vezes, né, o documentarista, diretor de cinema, às vezes ele entra numa história, ele se perde, na maioria das vezes ele se perde, mas às vezes se perde para um lado que ninguém sabe mais aonde ele foi parar, entendeu? Porque você estuda um tema, se envolve, fica apaixonado, às vezes você está na Lua e não está sabendo. Então fiquei feliz hoje de ver que eu não estava na Lua, estava na Terra. Estou tratando de um tema que é do interesse da cidade e que tem outras pessoas aí interessadas e mobilizadas por ele, né? Que é preservação do patrimônio ferroviário, ocupação das áreas públicas para fim público, destinação das áreas públicas da União para fins de interesse do município, educação, espaços para saúde, quem sabe até parte da prefeitura. Existem bons projetos, existe intenção boa dos vários governos, né, em Araraquara, ainda bem, mas precisa de muita atenção aí com esse tema, porque é claro que vão ver muitos oportunistas, né? No Brasil a gente sabe muito bem que a especulação imobiliária age muito rápido, muito forte, tem muito poder. Claro que vai querer se ocupar essa área. E acho também que o uso misto é interessante. Também você não precisa fechar. É muito caro você tentar manter um Central Park aqui, e até preocupante, pode virar uma área de noite um pouco erma, pouco segura. O uso misto é bom, eu concordo com a ideia do uso misto. Quem primeiro me falou sobre ela foi o Edinho Silva, o ex-prefeito. Eu acho bom mesmo a ideia do uso misto. Acho que muitas das ideias do parque, dos trilhos do prefeito Marcelo Barbieri são boas também. Quer dizer, boas intenções não faltam. Agora precisa de mobilização, né, da população de Araraquara em torno dessas questões, tanto para a preservação do patrimônio quanto para a ocupação da orla, quando tirarem ou não os trilhos, hein? Não sei se devem tirar. Talvez por mim não tirariam os trilhos. Reutilizaria os trilhos. Você falou que fez a viagem, não foi de trem, foi uma viagem de carro. De carro. E o que você viu nos pontos onde você parou? Olha, nas estações que nós visitamos para gravar o Memórias da EFA, nós vimos de tudo. Então vou contar assim, sem uma ordem precisa, mas existe uma estação que metade dela é um buffet que organiza casamentos e a outra metade é um ponto de drogas. Existe uma estação que é um bar, cujo dono do bar preserva a estação como um brinco, limpa, bem cuidada, para que o bar dele funcione bem. Muito interessante. Existe uma estação em Catanduva que é uma Secretaria da Cultura, com muitas atividades, cursos, oficinas, onde ontem a gente exibiu Memórias da EFA, exemplar, muito bonita e bem cuidada. Existem várias estações demolidas, semi-demolidas ou abandonadas. Existem estações ocupadas pela ALL para dormitório dos maquinistas, dos trabalhadores. E existem estações que estão simplesmente, como Matão, bloqueadas. As janelas foram tampadas e nada está acontecendo ali, estão semi-abandonadas. Então tem de tudo. Você vai desde a estação recuperada, com uso público, até a estação que é ponto de droga. Agora, as áreas em torno da ferrovia estão muito mal cuidadas, em geral. Mato crescendo, muito resíduo de soja, de farelo de milho, com muita pomba, rato, acumulação de água quando chove, e aí então local propício para dengue. Tem um certo descuido.
Um dos orgulhos dos ferroviários aqui em Araraquara era dizer que cada metro de trilho da ferrovia era cuidado. Não era só bem assentado, era cuidado. Não é o que está acontecendo. Essa ferrovia que é tão utilizada para o transporte de carga não está sendo cuidada para o futuro. E não é dono, não tem dono. A LL não é dona, ela é concessionária de um bem público. Ela tem que cuidar. Isso não sei se está acontecendo. Eu gostaria muito que as pessoas prestassem atenção se isso está acontecendo. O que se faz com a ferrovia hoje aqui é exatamente o contrário do que se faz num país de primeiro mundo, Europa, por exemplo. Olha, não vou tão longe. O que se faz com a ferrovia aqui é muito diferente do que se faz com a ferrovia nos países vizinhos do Brasil. Pega a Bolívia. Bolívia, um país tido como de pequena economia, muito simples, com problemas sociais sérios. A Bolívia ainda usa os trens. O Peru usa os trens. A Colômbia usa os trens. Então, é claro, todo mundo gosta muito de citar a Europa ou mesmo a China, que está com um programa incrível de aumento de ferrovias, trem de alta velocidade, etc. Eu agora tive com outro filme meu na Rússia, fui de Moscou a São Petersburgo de trem de alta velocidade. Depois fui a Helsinki, na Finlândia, voltei de trem histórico, de trem que é o trem Tolstói Trem, que existe desde o século XIX. Então, os países estão fazendo uso dos trens não só para carga. Esse modelo implantado no Brasil, com rodoviarismo, tem que ser questionado. Vem lá dos anos 50, Getúlio, etc., vem. A indústria automobilística no Brasil é muito forte? É muito forte. Basta pensar que o nosso ex-presidente era líder do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é o lugar da indústria automobilística. Então, as ligações são as mais incríveis, não é só o poder da Chevrolet, da Ford, é até interesse corporativo dos próprios trabalhadores, a indústria automobilística hoje. Acontece que eu moro numa cidade que está esgotada, São Paulo não cabe mais carro, não tem mais para onde ir o carro, então a gente precisa dos trens. Precisa, mas não estamos utilizando e não fazendo com que ele tenha essa função que é tão necessária numa cidade que está abarrotada de carros. Não, o Brasil não está fazendo ainda o uso possível dos trilhos, das ferrovias. Existe o surgimento dos metrôs nas grandes cidades, existe um projeto grande da Norte e Sul e outras ferrovias que vem do governo Lula, mas são projetos que estão demorando para andar. O projeto da Norte e Sul, um projeto importantíssimo do PAC do governo Lula, parou por falta de trilho. Trilho físico, trilho, metal. Como é que você planeja a maior ferrovia do Brasil e depois para a obra por falta de trilho? É igual um português fazer uma padaria e parar de soltar pãozinho porque não tem farinha. Alguma coisa está errada. Alguma coisa me parece... Gostaria de entender mais toda a história da Valec, por que isso está acontecendo, quais os interesses que estão aí ligados. Nossos metrôs estão demorando muito, né? E cidades médias, como Araraquara, que podiam estar rapidamente adotando pelo menos a ideia, não tem dinheiro para fazer, mas adota a ideia, o dinheiro vai aparecer. Vai aparecer empresário interessado em injetar dinheiro. Isso é uma indústria milionária. Dinheiro vai surgir. Eu acho. Eu não sou empresário, sou um artista, não devia nem estar falando dessas coisas aqui, mas Mas poderia, né? Marcelo, eu queria te agradecer, em nome da Escola do Legislativo. Você é o nosso primeiro entrevistado e certamente você trouxe um brilho muito especial para a memória da Câmara Municipal, da Escola do Legislativo. Eu queria deixar aqui esse espaço para você fazer as suas considerações finais e agradecer muito a sua participação. Você trouxe aqui informações importantíssimas que a gente mesmo não sabia. Muito obrigado. Obrigado ao convite, né? Escola do Legislativo. Não tinha conhecimento, também não podia ter, estou sendo o primeiro. Estou super orgulhoso, estou até me sentindo aqui meio, me achando, né? Assim, primeiro e tal, mas é muito legal que vocês façam isso, espero que vocês façam muitos depoimentos. E espero que vocês pensem também em utilizar os depoimentos, em mostrar como veicular, né? Eu hoje, como produtor audiovisual, fico cada vez mais preocupado como é que eu exibo os filmes que eu produzo, até para que os filmes cheguem nas pessoas, né? Então, muito obrigado. Assim, para mim é um prazer, eu me sinto muito daqui ainda,
Com esses 2 documentários retomei uma ligação com a cidade, fico feliz. Às vezes até dou uma entrada em temas que eu não tenho tanto conhecimento porque eu não moro aqui, mas acredito que estou cumprindo o meu papel, assim, como cidadão e como produtor audiovisual. Então, obrigado pelo espaço.